Paz do Senhor para todos. Eu sou o cooperador Miguel. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Rio Largo, que é situada ali no Tabuleiro do Pinto, que é dirigida pelo pastor Williams, como eu costumo chamar. E hoje nós temos a lição de número 7. A lição de número 7, lição anterior, a gente teve a construção do templo, sob o comando de Zorobabel, e tivemos a construção do muro, sob o comando de Jeremias. E nessa lição de número 7, a gente tem a lição que tem como título: o povo de Deus deve separar-se do mal. E nós temos nessa lição o texto áureo que está escrito assim: pelo que sai do meio dele, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos o receberei. Nós temos, na verdade prática, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, se a gente analisar um pouco aqui só esse texto áureo, ele já fica bem claro que nós, como cristãos, devemos sim estar separados do mundo, separado do mundanismo, e estar sempre lendo, meditando, se santificando. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: se a gente somar a quantidade de horas que nós temos numa semana, e a gente for para um percentual, a gente passa menos de 8% dentro da igreja. E a santificação só dentro da igreja é muito pouco. A gente precisa sim santificar-se em casa. A gente está sempre meditando na palavra, buscando a palavra, orando, ouvindo louvor, mas que sempre esteja meditando na palavra. E aqui nós temos, eu não vou ler a leitura em classe, nós temos na introdução o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos de cativeiro em Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme o rito da lei. Então, a gente vê logo aqui que o povo judeu, depois de ter ficado cativo na Babilônia por 70 anos, agora estão voltando. Estão voltando para Jerusalém, quer dizer, para casa. Mas tem uma coisa: mas só iria participar desse grupo quem comprovasse que realmente era judeu, que era de Israel. E aí a gente vê o quanto a gente não deve misturar-se. O povo de Deus não deve misturar-se com as coisas mundanas. E a gente veja que ele faz o quê? Ele, para uma pessoa ser considerada apta a fazer parte desse grupo, teria que transferir-se para Jerusalém e exigia uma prova de sua linhagem, que provasse realmente que era de Israel. E a gente note que somente nessa primeira fase aqui ficaram de fora 652 pessoas. Até filhos de sacerdote. Por quê? Porque eles juntaram-se com outras mulheres, casamento misto. Quer dizer, e o que é que acontece? Quando foi procurar a sua árvore genealógica, não encontraram seus nomes. E a gente veja que foi uma parte duríssima. Filho de sacerdote ficando de fora. E a gente veja que foram rejeitados como imundo, que na realidade é aquela parte. A gente tem um nome escrito no livro da vida, mas a gente pode apagar ele, pode tirar de lá, sim. Por quê? Porque eu digo isso, meus irmãos? Eu digo isso porque quando Jesus mandou pregar, que saiu aquele grupo para pregar, e Judas estava no meio. E Judas tinha um nome escrito no livro da vida. E a gente vê ele lá na frente, tirando a sua própria vida. E a gente vê, esse é o grande exemplo, de que a pessoa pode sim
apagar o nome do livro da vida. Aí, nesse ponto, meus irmãos, é mais um motivo da gente separar-se das coisas erradas. E a gente vê aqui que o judeu mestiço, que nascido, do nascimento misto durante o cativeiro em Babilônia, não faria parte desse grupo que retornaria a Judá. É somente aquele que comprovar sua ascendência puramente judaica fazia parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A gente sabe que não pode haver. A gente vê um grande exemplo, o Salmo 1 mesmo, ele diz que bem-aventurado o varão que não se mistura, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer e medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Essa lição, ela vem para um aviso nosso, para um despertamento nosso, que muitas e muitas vezes a gente começa a misturar-se com as coisas do mundo e vem aquela palavra, tem nada não, não tem problema não. Tem sim, a gente vê aqui, o povo foram rejeitado e considerado imundo porque se misturaram, casaram com mulheres estrangeiras, e aí o que é que acontece? Ficaram de fora desse grupo. Na Bíblia tem exemplo de gente que tiveram julgo desigual e tiveram graves problemas. A gente vê Salomão, o homem mais sábio, né? Nem teve e nem vai haver mais um homem tão sábio como Salomão. E a gente vê, por causa daquele casamento que ele teve, depois ele na velhice estava adorando o Deus e da sua mulher. Então, porque a gente pega esses homens como exemplo para que nós não se misture, não faça julgo desigual. A gente tem uma parte que faz parte do cristão, que diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, a santificação é um processo que a gente precisa ter ele continuamente. A gente precisa estar sempre se santificando, porque ele é um processo lento e nós vamos santificando a cada dia. A gente vê aqui, tem um versículo que tem em Mateus, que ele nos alerta, que ele diz, gente, vigiai, orai para que não entre em tentação. Que quando a gente entra em tentação, mistura-se, deixa de ouvir a Bíblia, deixa de fazer o que a Bíblia recomenda, é porque ele também já deixou de vigiar, e aí de orar. E aí o que é que acontece? Acontece o que aconteceu com esse povo. E a gente vê aqui que na história de Israel registrou uma amarga experiência por causa dessa mistura. Libertado pela mão do Senhor, se preparava para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-lo. Foi exatamente essa gente, durante o trajeto, que foi o centro da murmuração. Quer dizer, ele já tinha um exemplo que misturar ia ter problema. Ele não quis misturar-se com o samaritano, porque ele sabia que já tinha exemplos anteriores do povo na caminhada para Canaã, que esse povo que se misturaram foi o centro da discordância, da murmuração. Então o povo judeu tinha muita razão para não aceitar o povo samaritano junto. Só fazia parte do povo judeu aquele que realmente fosse escrito em sua genealogia. Então, o que é que existe aqui? Então, durante esse trajeto do deserto, foi fonte inspiradora de murmuração, como eu disse, o povo que se misturou. Então, a Bíblia diz que estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida. E é mesmo. E muitas vezes, se nós não tivéssemos cuidado, a gente começa a andar pelo caminho largo, começa a achar o caminho largo mais fácil. A gente tem um exemplo aqui do homem lá do Salmo 73, que ele começou a olhar o povo no mundo e achar que aquele povo estava melhor do que ele. Mas
E se nós não tiver essa convicção, essa santificação, essa busca pelo Senhor, confiar no Senhor, a gente vai também fazer o que esse homem fez. Ele diz: apertado é o caminho que leva à vida. Então, Mateus 7,14, não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada. Mistura de gente, tanto maior ênfase à quantidade do que à qualidade. E a gente, muitas e muitas vezes tem acontecido isso com o povo de Deus. E isso, se trouxer para hoje, a gente, por falta dessa santificação, por falta dessa vigilância, a gente está vendo esse esfriamento tão grande que nós estamos vivendo. A gente, durante essa pandemia que nós estamos passando, a gente vê muita gente que esfriaram. Eu não sei o porquê, mas muitos esfriaram e tem diminuído muito a frequência, principalmente na escola bíblica. E a gente sabe que nós precisamos, sim, de conhecimento, de estar conhecendo sempre. Eu faço uma comparação. Não adianta eu saber dirigir o carro sem conhecer o regulamento. Eu só vou dirigir ele por completo e bem se eu conhecer os dois. Então a gente precisa, sim, a cada dia estar meditando, conhecendo, crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Que é esses dois pontos que faz com que a gente cristão caminhe bem, caminhe como a Bíblia pede. A gente vê aqui no tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Então quem era esse samaritano? Os samaritanos eram uma mistura de gente, em sua maioria de origem pagã. Por quê? Porque este povo apareceu depois do ano 721, quando o rei de Israel foi derrotado pelo exército Sargão II. As 10 tribos do norte, levadas cativa para a Síria, por ordem do rei Assíria. Foi trazido o povo de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sevá, Faim. Então tem uma coisa, teve essa mistura. E por causa dessa mistura, o povo samaritano deixou de ser chamado povo de Deus. Deus não pode, não aceita a mistura de gente que vive casado com o mundo. Que hoje, infelizmente, acontece de muitos estar com um pé na igreja e um pé no mundo, ou seja, casado com o mundo também. E aí a pessoa ou serve a um ou serve o outro. E aí esse povo ficaram rejeitados, ficaram de fora, porque não era considerado povo de Deus, era considerado impuro. Então o que é que acontece? E habitaram na cidade de Samaria em lugar do sacerdote, e tomaram Samaria em herança e habitaram em sua cidade. A gente vê aqui, posteriormente, o rei da Síria enviou-lhe sacerdote dos israelitas para ensinar ao seu povo da terra o temor de Deus. Muito bem, eles aceitaram o sacerdote, e eles sabiam qual era a lei de Deus, mas eles continuaram servindo a seus deuses. E aí não pode ter comunhão com Deus servindo a Deus e servindo seus deuses. Você ou serve a um ou serve ao outro. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote, mas não deixaram a idolatria. Porque, como eu já disse uma vez, a gente, para ser povo de Deus, a gente precisa andar em santificação. E essa santificação, ela é diária. Essa santificação não pode ser só no momento que está dentro da igreja. Eu já fui para a igreja domingo, já basta. Não. Ele vai na igreja no domingo, vai na quarta, vai na sexta, vai no ciclo de oração, mas também em casa. Mas também quando ele estiver andando, é preciso ele estar meditando sempre na lei do Senhor, para que o Espírito Santo possa encontrar morada em nós.
porque na realidade nós somos a morada do Espírito Santo, mas ele é santo e nós precisamos dar o lugar. A casa precisa estar limpa para que ele possa fazer morada. Então, representa muito bem uma vida na carne, que era o caso do samaritano, da qual a idolatria é uma expressão, está lá em Gálatas 5:20. E no subtópico 2, o samaritano oferecer ajuda, e o judeu o rejeitaram. Por que rejeitaram? Porque ele, com certeza, eles iam querer também participar das bênçãos que o judeu teria, que o judeu iam receber, e eles não aceitaram. E com isso aí, quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram a cooperar, os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quanto à construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. E aí, essa perseguição passou a ser declarada. Ele ofereceu ajuda, ele queria se misturar, ele queria fazer parte das bênçãos do povo de Deus, mas por causa dessa rejeição, ele passou a ter uma oposição declarada. E não foi só aqui nessa parte, não. Nessa lição que nós estamos estudando hoje, onde o tema é livrar-se do mal, o povo de Deus livrar-se do mal, a gente vê que com Zorobabel ele enfrentou forte oposição, e os principais adversários foi os samaritanos. Na construção dos muros, que foi com Neemias, também ele sofreu uma forte oposição, e os samaritanos novamente era o povo adversário deles. Então os judeus podem rejeitar firmemente a proposta, igualmente quanto à construção do muro. A cooperação do samaritano foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daquele que não tem essa doutrina. Aquele que tem a doutrina do mundo, que faz o que quer, que anda no caminho largo, o que é que nós como cristãos devemos fazer? Afastar-se dela, como está aqui. É aquele que leva uma vida irregular, como está em 2 Pedro 3,17, em 1 Timóteo 6,20. Então, como também daquele que causa divisões. O que é que a Bíblia manda? Que a gente nos afaste daquele que causa divisões. E aí, a gente vai deixar ele para lá? Não, a gente vai orar por ele mais de longe, para que o Espírito Santo toque nele e ele volte a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, no 3 aqui, no subtópico 3, os samaritanos procuram aparentar-se como o judeu. Casaram-se com as filhas de judeu e deram filho ao judeu em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. E a gente vê que esse assunto é tão sério que ele separou uma lição que é a 12, para falar desse importante assunto. Então, aqui no subtópico 4, a gente vê os samaritanos invejar o judeu antes do judeu ter chegado a Jerusalém. Por quê? Porque o samaritano tinha uma certa liderança naquele lugar. E quando os judeus chegaram, eles se viram ameaçados. Porque os judeus chegaram e procuraram adorar o verdadeiro Deus. E aí, o que é que acontece? Então, a atenção dos habitantes da região passou a ser para o judeu. E os samaritanos perderam sua posição privilegiada. Então, nós vemos aqui que os samaritanos tinham essa liderança. Com a chegada do povo judeu, eles passaram a se opor, porque perderam seus privilégios. E esse ponto, ele durou. Essa inimizade de judeu com samaritano, ele durou até Jesus, naquela passagem da mulher samaritana, onde Jesus chega para pregar para eles e fazer com que o povo fosse um povo só, acabar aquela separação, acabar aquela briga, aquele preconceito. Então, Jesus, quando chega ali, e sempre foi assim, sempre houve a inveja. A gente vê que isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, o sacerdote tinha inveja da igreja, e sempre foi assim.
Sempre foi desse jeito. Os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se ao judeu, gozaria do mesmo prestígio. Que antes, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em essa inimizade, como eu acabei de falar, uma inimizade declarada, e essa inimizade durou até aquela passagem de Samaria, onde Jesus prega para aquela mulher samaritana. Então, qual é o maior sacrifício do crente? O maior sacrifício do crente é dizer não ao pecado. A tentação vem, e vem para todos, mas o maior sacrifício dele é dizer um não, perseverar, sempre dizendo não ao pecado. E aqui no tópico 3, Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Para nós receber os privilégios de Deus, é preciso que a gente viva santificando todos os dias, santificando hoje, porque amanhã, como está escrito, Moisés dizia, santificai-vos hoje, que amanhã Deus fará maravilha nesse lugar. Então tem uma coisa, se trouxer para nós cristãos, a gente precisa estar em constante santificação, para que as bênçãos de Deus façam parte da nossa vida. E a gente não pode afastar-se disso, a gente não pode esquecer-se disso, que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Se ninguém verá a Deus sem a santificação, então as bênçãos dele também não. E eu não vejo ele por causa das coisas mundanas que a pessoa esteja praticando. Então, retornando do cativeiro, que é no subtópico 1, do tópico 3, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus o acompanhou. Acompanhou, mais uma vez eu vou falar, porque o povo separou-se do mal. Então, eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra, está em Neemias 6:16. Então, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Mais uma vez a gente vendo que as maravilhas só faz parte da nossa vida, mas quando a gente tem uma vida de santificação no dia a dia, aí essas bênçãos faz parte do povo de Deus. Então, aqui no 3, aqui, né, subtópico 3, já do tópico 3, ele diz o seguinte: o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. E antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebe a visita do anjo. Então Josué lhe perguntou: que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Então, aqui, segundo alguns estudiosos, foi uma teofania que Josué o adorou, e só Deus pode ser adorado. Então, essa foi uma teofania de Deus que apareceu para Josué. E nós vemos aqui que no período de Moisés, no período de Josué, eles tiveram grandes conquistas. Eles tiveram, venceram muito reino. No período de Josué, ele foi o homem que mais conquistou reino. E a gente vê aqui Israel sendo derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu: santificável para o amanhã. Quer dizer, foi derrotado porque andava em outros caminhos,
não andava mais fazendo a vontade do Senhor. Então tem uma coisa, eles venceram o grande reino, por onde eles passavam eram vencedores, por onde eles passavam os adversários já tinham medo deles, porque com certeza era a vitória certa para ele, mas por causa do pecado, essa cidade pequena o derrotou, Israel é derrotada por essa cidade. Então, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tirei o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi derraigado. E então disse Josué: levanta-te e sobe. Ai, olha que tenho dado à tua mão o rei de Ai, e seu povo, e sua cidade, e a sua terra. Josué 8:1. Para que eles tivessem de novo esse comando, para que eles pudessem ser vencedor, ele precisaria tirar o pecado daquele meio. Aquela pessoa que causou aquele pecado teria que ficar de fora, teria que sair para que Israel novamente passasse a ser vencedor. Então a gente vê aqui, Deus exige santificação do seu povo para o poder operar no meio dele. Gente, essa santificação que ele exige, eu estou falando, repetindo muito a santificação, porque é o meio pelo qual a gente se achega a Deus. É o meio que a gente recebe as bênçãos, é o meio que a gente vence, é o meio que a gente consegue crucificar a carne e seguir o caminho que Deus realmente quer de cada um de nós. Então, no tópico 4, os judeus mantiveram-se separados do samaritano. Se o judeu tivesse aberto a porta para uma união com os samaritanos, este provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis, pacíficos no início, mas teria perturbado a união que havia entre judeus, teria participado do culto do judeu e afastado a presença do Senhor. Uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter-se separado do mal. A lição ela é bem explicativa e ela nos avisa, nos adverte que a gente precisa viver separado do mal, porque sem essa parte nós não teremos as bênçãos do Senhor. Aqui no subtópico 2 do 4, a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter separado do mal. Mostra exemplo dos servos que duvidaram. O salmista escreve esse salmo. E ele diz que, na verdade, em vão ele tinha purificado seu coração. Quer dizer, que ele olhava o povo prosperando, e ele chegou a olhar, chegou a questionar a sua posição. Vale a pena eu servir? Vale a pena eu servir a Deus? Quer dizer, eu sirvo a Deus e o povo do mundo é quem prospera? E o Senhor, e ele tem uma coisa, e ele diz: meu coração é levado, a minha mão na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o encontrou. Mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus. Quando a gente mostra aqui que nas dúvidas, a gente só tira nossas dúvidas quando realmente a gente entra no santuário de Deus. Porque ele que vivia como crente, Asaf, ele como uma pessoa justa, então ele passou a olhar para aquelas pessoas do mundo e dizer, e questionar-se a si mesmo: a minha fé vale a pena? Vale a pena eu servir esse Deus? Mas aí, até que lava a mão na inocência. E ele se perturba, mas Deus permite que ele entre no santuário dele e ele vê o fim deles. E aí o salmista ficou tranquilo.
Todavia, de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ei, ais com teu conselho e depois me receberá em glória. A gente vê que Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena sim a gente glorificar esse Deus aonde a gente estiver. Por onde a gente andar. Por onde a gente andar, a gente precisa glorificar esse Deus. Malaquias respondeu aos que dizia ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como homem poupa o filho que o serve. Acabou de dizer que poupa aquele, comparando com o homem que poupa o filho que o serve. Então vale a pena receber esse Deus, para que naquele dia ele poupar a pessoa das adversidades, poupar dos problemas desse mundo e fazer como ele respondeu: eu vou poupar vocês como o pai poupa o filho. E aqui no subtópico 3 do 4, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que todos nós, como cristãos, vivemos em santificação. Levamos uma vida santa, para que a gente passe a fazer parte da vontade do Senhor. Para que o tempo que vos resta na carne não vivai mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4,2. Qual seria então a vontade de Deus para Deus conosco? A Bíblia diz que a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Conforme a palavra, apartai-vos, diz o Senhor, não toquei nada imundo. Quer dizer, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar ser-lhe agradável, como está em Coríntios 5,9, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando o seu mandamento, fazendo o que é agradável à sua vista. Está em 1 João 3:22. Então está aqui o segredo para nós cristãos, viver em santificação, guardando a palavra do Senhor, sendo um exemplo, como ele disse para o povo de Israel, que queria aquele povo como exemplo, uma nação separada, um povo diferente. E tem uma coisa, sendo representante de Deus aqui na terra. É isso que Deus tem para a gente, foi isso que ele deixou. O próprio Jesus disse aos discípulos, que eles pregassem, que eles dava poder a ele, para eles pregar, para ele ressuscitar, para ele curar, e disse: e todos que crê, esse sinal o acompanharia. O que é que Deus quer de nós mesmos? Ele quer que nós represente bem Ele aqui na terra. Nós somos representantes dele, nós somos os embaixadores dele, nós somos o sal da terra. Ele diz que é a morada terrena dele, ele diz que nós somos a morada terrena, mas isso necessita de uma santificação contínua, perseverando continuamente, para que as bênçãos do Senhor vivam em nós, passe a fazer parte de nós, e nós passe também a ser exemplo para as pessoas que não conhecem a Deus. Então o subtópico 4, ele diz o seguinte: a bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual dele está garantido. E Gálatas 1:6-10. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em sua vida, e ele torna-se preparado para ser usado por Deus em sua obra.
Acima de tudo, aquele que vive segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Por que a gente precisa estar preparado para o arrebatamento? Porque o arrebatamento é como uma parte muito rápida, que é como um abrir e fechar de olho. E não dá tempo a pessoa se preparar em um abrir e fechar de olho. A gente precisa estar preparado para naquele dia, quando ele venha buscar a sua igreja, encontrar nós preparados, e assim a gente passar a ser cidadãos do céu. Então, é assim, meus irmãos, que tivemos essa aula de hoje, como tema principal, separar-se do mal. Eu agradeço a todos, a paz do Senhor para todos, e que nós possamos a cada dia viver fazendo a vontade de Deus, em plena santificação.